E a melhor forma de você ter resultados melhores para sua vida é tendo esse amor interno, é tendo essa validação, é tendo este ponto que você pode parar e perceber o seguinte: eu consigo fazer diferente. Eu consigo olhar para isso e gerar resultados diferentes na minha vida. Eu quero falar para você sobre limitação. Quais são as suas limitações? Quais são os pontos que você às vezes não sabe como lidar com eles? E é importante que você olhe para isso e que você aceite isso. Por que, Emerson? Por que esse ponto de limitação é um ponto importante de eu olhar? Não é mais fácil eu olhar e buscar os pontos que eu tenho que superar? Não. Porque quando você aceita os seus pontos de limitação, você está amando o que você faz no seu dia a dia. E eu não estou falando amando de gostar de ter limites. Não estou amando de gostar de não ter resultados. Você está amando as suas ações. E quando você aceita essas ações, quando você olha para isso, você começa assim a parar, a pensar, a refletir, falar, pô, o que eu posso fazer diferente? De que forma eu posso gerar resultados para isso? De que forma eu quero alterar o caminho daquilo que eu estou fazendo? E aí quando você faz isso, você está aceitando quem você é de verdade. E o que eu quero falar muito sobre isso aqui é essa aceitação. A grande maioria das pessoas não aceitam comportamentos que ela tem, não aceitam resultados que possuem e ficam brigando, passam uma vida brigando. Eu conheço pessoas, não são poucas, centenas, talvez milhares de pessoas que já chegaram pra mim e falaram, pô, mas o que eu faço não dá certo, nada evolui, eu acho que eu não sirvo pra nada na vida. E ela não aceita o resultado. E a pergunta pra você é, você aceita o que tá rolando, o que tá acontecendo no seu dia a dia? Se você não aceita isso, se você briga contra isso, você de verdade está criando uma barreira. De verdade você está criando esse bloqueio e cada vez ele vai aumentar mais. Então o grande segredo talvez seja você olhar para isso, aceitar isso e começar a pensar, poxa, o que eu posso fazer diferente? Essa aceitação é o primeiro passo para você olhar e de verdade ter aí dentro um amor de você para com você mesmo. Eu falo sobre isso em treinamentos, eu falo sobre isso em formações, que quando nós olhamos para essas partes internas, a gente gera resultados diferentes. E esses resultados diferentes, eles acontecem da seguinte forma: entender que aquilo é o melhor que eu podia fazer naquele contexto, considerando os recursos que eu tinha. Então, se eu vivi isso, se eu fiz dessa forma, era o melhor que eu podia fazer. Mas Emerson, pô, eu posso fazer melhor. Eu também acredito nisso. Mas você só pode fazer melhor a partir do momento que você reconhecer isso. E quando você reconhece, você dá conhecimento a algumas coisas que acontecem na tua vida. E o que mais atrapalha e o que mais limita as pessoas hoje? Não dar esse conhecimento. Não olhar para isso e não fazer diferente. E as pessoas ficam lutando, ficam brigando, ficam sofrendo e ficam, infelizmente, travadas e paralisadas cada dia mais. E quando elas ficam paralisadas, elas ficam o quê? Gerando esses pontos de travamento. Travamento o quê? Na própria vida, travamento nos resultados, travamento na própria evolução. Então o que eu quero que você olhe, eu quero que você perceba sobre isso agora é, talvez vozes internas apareçam na sua mente o tempo inteiro. É como se pessoas estivessem passando, pessoas estivessem falando, e essa aglomeração de vozes internas ali, elas geram muitas vezes uma distorção no seu enxergar sobre você mesmo, sobre enxergar os seus pensamentos de maneira mais clara. E aí é como se você olhasse para isso e falasse, pô, eu não consigo ter resultados diferentes. E a pergunta é, para quem você está dando ouvidos? Para essas vozes, para esse diálogo interno, para esse ruído, ou para a voz do seu coração, para a voz que atende e entende o que está rolando, o que está acontecendo? E quando eu falo para isso, para que você pense sobre isso, é de verdade para que você pare, pense e olhe, pô, em alguns momentos do meu dia a dia, eu não sei como aceitar alguns pontos, porque eu me cobro demais. Eu não sei se você tem essa cobrança excessiva, eu não sei se você de verdade olha para isso e fala assim, muitas vezes, Emerson, eu judio de mim mesmo. Talvez você possa estar ouvindo isso agora, né, ou vendo isso agora, e falar, pô, isso aí acontece comigo. Eu judio demais de mim, eu sou muito rígido ou muito rígida comigo, eu sou muito duro ou muito dura comigo. Se isso acontece, a pergunta é, qual é o motivo dessa rigidez? Quem um dia foi duro ou rígido com você? Porque quem foi duro, quem foi rígido comigo um dia, talvez foi meu pai.
talvez a minha mãe em algumas situações, o meu pai com o jeito dele, com toda a forma de querer entregar o melhor pra gente, muitas vezes ele cobrava isso, cobrava que eu pudesse fazer o melhor. Pô, a sua obrigação é fazer isso, a sua obrigação é evoluir, a sua obrigação é estudar, é o que você pode fazer hoje. Então talvez você tenha sido cobrado, por um parente, você tenha sido cobrado por um professor, e essa rigidez você traz com você. E é rígido a ponto de você não ter a flexibilidade para entender que naquele momento você podia fazer diferente? Não podia. Emerson, mas todas as pessoas podem fazer melhor. Podem. Mas talvez naquele contexto, naquele recurso, naquela hora você estava cansado ou cansada, você estava indisposto, você estava de saco cheio, para falar a verdade. Você foi lá e fez de qualquer jeito. Depois eu corrijo. E talvez você se arrependa no momento seguinte. Então o grande segredo é essa aceitação. Então quando você aceita, eu volto a falar, você começa a se amar mais. E a melhor forma de você ter resultados melhores para sua vida é tendo esse amor interno, é tendo essa validação, é tendo este ponto que você pode parar e perceber o seguinte: eu consigo fazer diferente, eu consigo olhar para isso e gerar resultados diferentes na minha vida. Porque a hora que eu olho para essa aceitação e que eu não dependo dessa aceitação externa, eu não dependo da aceitação dos outros, porque tudo que eu paro no meu julgamento e fico pensando sobre isso é querendo essa validação externa. Porque se todo mundo te aceitasse, vamos falar o português bem claro, dane-se a opinião deles. Né? Se todo mundo te aceitasse, dane-se o seu julgamento, a sua cobrança interna. Porque você fala assim, pô, isso aqui está sendo aceito por todo mundo, está sendo legal, está gerando resultados positivos para mim. Então, talvez ali também estivesse mascarando uma situação. O que eu quero que você pare, o que eu quero que você olhe, o que eu quero que você perceba, e principalmente que você reflita sobre isso agora, é de que forma você está fazendo isso com você hoje. De que forma você vem fazendo com você há algum tempo. Porque isso aí diz muito em relação ao resultado que você está tendo. Isso aí diz muito em relação ao ponto que você pode não estar percebendo. E aí você não está se amando. E aí eu volto a falar. A partir do momento que você passa a se amar mais, a respeitar mais e entender mais você consegue gerar resultados diferentes para o seu dia a dia, resultados diferentes para a sua vida, resultados diferentes para que você gere essa transformação, gere essa evolução. Porque a grande maioria das pessoas, quando elas se cobram, que elas sofrem e que elas não aceitam isso, elas ficam patinando, é como se fosse, sabe, uma areia movediça, onde você, cada vez que você tenta se movimentar mais você afunda, e você afunda o que? Na tua cobrança, você afunda no seu julgamento interno, você se afunda muito na dureza de relação que você tem com você mesmo. Eu não estou falando aqui para que você não se cobre, eu não estou falando aqui para que você não queira fazer o melhor sempre e que você não busque evoluir. O contrário disso, eu estou falando para que você não olhe somente para isso. Porque eu me cobro sim, eu quero cada vez fazer melhor, eu quero cada vez entregar coisas diferentes. Eu, Emerson, quero evoluir cada dia mais. Então eu quero que isso seja muito importante. Inclusive, se você ainda não faz parte, você chegou até aqui, pô, se inscreva nesse canal, ativa o sininho ali, que você vai receber essas notificações. Toda semana a gente tem um vídeo diferente, um vídeo novo falando para isso. Mas compartilhe isso para alguém. Para quê? Para que mais pessoas entendam e percebam o que é importante ela aceitar dentro dela. É importantíssimo essa aceitação. Ela é a base para a resolução de muitos problemas terapêuticos mesmo. Muitos problemas terapêuticos, eu lido com isso muitas vezes em atendimentos individuais, até dentro de empresas, em que quando as pessoas começam a aceitar o que está acontecendo com elas, elas destravam, e como se fosse um passe de mágica. A magia não existe, a magia está do lado de dentro. E o meu papel aqui é fazer você enxergar isso, porque quando você aceitar o que está acontecendo, com certeza esse amor começa a reacender, porque ele já existe aí. Você quando pequeno, você quando criança, você quando pequena, você olhava para você de maneira encantada. Talvez a melhor forma seja você se lembrar, ou talvez você olhar para uma criança, talvez o seu filho, talvez o seu sobrinho, talvez pessoas próximas a você, e olhar para eles e perceber qual é a descoberta quando ele está ali de frente a um espelho. Qual é a descoberta quando ela está ali brincando com as coisinhas e ela começa a olhar para as mãozinhas assim e
viver encantada com isso. Isso é uma aceitação. Isso é um ponto de você olhar para isso e falar assim, cara, eu posso fazer diferente. Eu posso entender isso de outra forma. Então esse amor que eu tô falando, ele já existe desde lá de trás. Só que às vezes a gente vai colocando um monte de coisa em cima e vai abafando isso. Vai deixando de lado e vai de verdade oprimindo isso. Então o grande segredo é você olhar, aceita isso, valida isso, seja duro com você mesmo, a ponto necessário para essa dureza gerar transformação. Depois disso, aceite este erro, porque é errando que a gente evolui. Se você quiser não errar nunca, isso não existe. Se você se cobra a ponto disso, a ponto da perfeição, você vai continuar se cobrando pelo resto da sua vida, porque ela não existe. Então, perceba isso, evolua com eles, aceita, e aí você vai gerando esse amor. E esse amor você vai transferir para as pessoas, elas vão perceber você confiante, você firme, você forte, e essa certeza é que você vai gerar transformação para você e todos ao seu redor. Para que isso aconteça, começa com você, faça essa transformação aí dentro. Aproveite, se ame, se respeite e evolua. Um grande abraço, valeu!